Reverendo diácono, queridos irmãos e irmãs, estamos no quarto domingo do Advento, é chamado pela igreja de Domingo da Alegria. Geralmente existem 2 domingos, um na Quaresma, que é hoje, e o outro é no tempo do Advento, em preparação para o Natal. A igreja se reveste da cor rosa para dizer, estamos próximos da Páscoa ou estamos próximos do Natal. Por isso, devemos nos alegrar. Mas como conciliar penitência e alegria? Até porque estamos dentro do período da Quaresma, que é o período da mudança de vida, da transformação do coração, da penitência. A penitência tem por fim a alegria. No Antigo Testamento, penitência se chama retorno, volta. É um caso, por exemplo, do Evangelho de hoje. Aquele cego voltou-se para Jesus e disse, eu creio, Senhor. Ou o filho pródigo, como a história que conhecemos, que volta para a casa do seu pai, ou cada um de nós que muitas vezes volta ou voltamos para a casa do nosso Pai Celestial. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos pensar sobre esta realidade, porque muitas vezes Deus aponta o caminho naquela direção, que é o caminho para o céu, e o homem está contrário, em outra realidade, em outro caminho, em outro sentido. A primeira leitura de hoje traz o tema da unção do rei Davi. 3 coisas são importantes nesta leitura. Primeira, esta leitura apresenta uma etapa importante da história da salvação. O cetro, que significa poder, passa para a tribo de Judá, que agora é o centro da atenção messiânica. Segundo, não foi escolhido o primogênito. Geralmente o primogênito tem primazia, prioridade. Mas aqui no caso não foi escolhido o primogênito. Reparem lá na leitura, no versículo de número 11. Eu vou ler um pouco antes para a gente perceber. Deus disse a Samuel, enche o chifre de óleo e vem para eu te enviar à casa de Jessé, pois escolhi um rei para mim. Assim que chegou, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente é esse homem. A aparência de Eliabe era uma aparência de uma estatura grande, né? E parecia ser um grande líder, mas Deus disse que não era esse homem. Então o Senhor escolheu aquele que não era para ser escolhido, que foi Davi, tanto é que o texto diz assim, não julgo segundo os critérios do homem, o homem vê as aparências, mas o Senhor vê o coração. Jessé fez vir os seus 7 filhos à presença do Samuel, mas Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum deles. E acrescentou, resta ainda mais um novo, está apacentando ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé, manda buscá-lo, pois não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo, era Davi, ruivo, e de belos olhos, de formosa aparência. O Senhor disse, levanta-te, unge a este. Então, o primogênito não foi escolhido. Isso mostra a liberdade de Deus de escolher, de conduzir a história da salvação. Devemos perceber que a salvação não é mérito do homem. O homem pode ser chamado a contribuir para a salvação, mas quem determina, quem instrui, é o próprio Deus. E terceiro, aparece aqui um tema que retém a nossa atenção, que é o tema da aparência. O homem vê a aparência, mas Deus olha o coração. Quando Samuel chegou, olhou para Eliabe e disse assim, é esse homem? Deus disse, não, não é, vai ser um outro. E aí veio Davi, um homem ruivo, e era o escolhido. Então, muitas vezes na nossa vida, quantas e quantas vezes julgamos pela aparência, mas Deus olha o coração. Já a segunda leitura de hoje traz para nós esse tema batismal entre luz e trevas. Desenvolve-se aqui então esse símbolo da luz, esse símbolo das trevas, e o mundo da luz se opõe ao mundo das trevas. Daí fazer aquela escolha, a que mundo eu pertenço, a que mundo eu quero, a que mundo eu creio, a que mundo me entrego. E cada um deve fazer o seu exame de consciência para verificar se caminha na luz ou se caminha nas trevas. Se busca a luz de Deus
ou se afasta da luz do Senhor. E o Evangelho de hoje traz esta cura do cego de nascença, e esse texto do Evangelho é bastante longo, tem 41 versículos, e é interessante que tem um ensinamento profundo para a nossa vida. Reparem que a cura, o milagre que aconteceu do cego só acontece em 2 versículos. Poderíamos dizer assim, qual é o centro do Evangelho? Alguém vai dizer, claro que é a cura daquele homem, mas eu acredito que não seja. Acredito que o centro do Evangelho de hoje é mostrar o processo de fé e o acreditar daquele homem. Reparem que em 2 versículos apenas acontece a cura, como eu disse, versículos 6 e 7. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego, e disse-lhe, vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Aí termina o milagre. Mas existem coisas importantes no texto de hoje. Então, essa história, ela se desenvolve da seguinte forma. Temos o fato milagroso, que é a cura. Logo em seguida vem uma polêmica. Depois da polêmica, a confissão de fé daquele cego, ex-cego. Depois nós temos a teimosia das autoridades. E para terminar, a condenação final dos fariseus a Jesus. Então, primeiro é a devolução da vista àquele homem, e é o sinal do milagre. E esse sinal de Jesus manifesta-se aqui que ele é a luz do mundo. O cego vivia nas trevas, mas o milagre trouxe a luz para aquele homem. Diferente, então, da maioria dos milagres que conhecemos no Evangelho, quando temos, por exemplo, a fé ou um pedido, aqui é diferente. O cego, ele não pede Jesus a cura e nem manifesta a sua fé. Em diversos momentos encontramos, por exemplo, Jesus vê a fé daquele homem e o cura. Ou alguém chega perto de Jesus e pede a cura e ele faz o milagre. Mas aqui é diferente. Reparem que há uma oferta espontânea e compassiva de Jesus para aquele homem. E Deus é compassivo para conosco. E é importante perceber que a iniciativa é sempre do Senhor. Lembremos na primeira leitura, escolheram um homem forte, mas Deus diz, não é esse. Porque a liberdade de Deus, ela vem em primeiro lugar. Ele que vai escolher, ele que vai tomar a iniciativa, ele que vai determinar. E aqui não é diferente. Segundo é a polêmica, é a parte mais ampla do nosso Evangelho. Primeiro perguntaram àquele homem que estava cego, que voltou a enxergar, para esclarecer a identidade de Jesus. Não satisfeitos, chamaram os pais daquele homem. Não satisfeitos, chamam o cego, o ex-cego novamente, e vão perguntar sobre Jesus. Ele até opina que Jesus vem de Deus, ao contrário da opinião dos outros homens, daqueles fariseus que estavam lá, e encontramos aqui no Evangelho uma certa ironia daquele ex-cego em relação aos fariseus. Versículo 26. Perguntaram-lhe então os fariseus perguntaram ao cego, que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? O cego então respondeu, eu já vos disse, não escutaste. Ele já disse várias vezes e eles não escutaram. Eles não ficaram satisfeitos. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Olha a ironia. Outra vez aparece número 30. Respondeu-lhes o homem. O cego respondeu, espantoso. Vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu meus olhos. Ou seja, ele estava dizendo, eu acho que eu sei de onde ele é. Mas vocês não sabem o que vai fazer. Terceiro aspecto importante do Evangelho é a própria confissão daquele homem que recebeu o milagre. E esse eu acho que representa o ponto mais alto do texto do Evangelho. A parte mais importante do texto do Evangelho, que é de fato mostrar a questão da fé. Quando ele vai dizer lá no finalzinho, creio, Senhor, e se prostrou diante de Jesus. Reparem, para dizer esta frase, houve um processo de fé.
como na nossa vida também, a gente tem um processo na nossa vida de fé. A gente entra na catequese, depois entra lá na perseverança, depois faz a crisma, depois realiza os outros sacramentos. Há um crescente na vida de fé. Aqui não é diferente. Na semana passada, no Evangelho da Samaritana, a mesma maneira. Houve um crescente da fé. A samaritana diz que Jesus era um judeu, depois diz que ele era um profeta, depois diz que ele é o Cristo, depois afirmou que ele era o Salvador. E aqui nós vamos perceber no Evangelho que também há esse crescente. Então, o que esse homem vai dizer logo no início? Primeiro, ele diz que ele é Jesus. Versículo de número 11 do Evangelho. Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então, ele reconhece que aquele homem ali se chama Jesus. Depois, um outro texto vai afirmar algo mais do que ser Jesus. É um patamar acima. Versículo de número 17. Perguntaram outra vez ao cego: e tu que disseste daquele que te abriu os olhos? O cego então respondeu: é um profeta. Ou seja, antes era Jesus, agora ele está dizendo, ele é um profeta. Terceira imagem presente, vai ser definido Jesus como alguém que veio de Deus. Versículo 33. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Então ele disse que era Jesus, no versículo de número 11. No versículo de número 17, já demonstrou que ele é um profeta e agora um homem que veio de Deus. E a última imagem presente desse crescer, desta peregrinação da fé, é reconhecer Jesus como Filho do Homem. E essa é a cena mais bonita do nosso Evangelho. Vou ler para vocês. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Então, Jesus, profeta, enviado de Deus e agora Filho do Homem. Aquilo que os profetas no Antigo Testamento afirmavam de Jesus. O Filho do Homem. Respondeu o cego: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. E aqui chega o máximo da fé, quando de fato ele diz para Jesus que acredita nele e se coloca diante de Jesus como aquele que se entrega totalmente. E a quarta e última imagem do Evangelho é a teimosia e a condenação dos fariseus, revelando para nós que quem era de fato o cego na história era o fariseu, ou os cegos eram os fariseus, aqueles que não enxergavam de fato quem era Jesus. Ou seja, no sentido espiritual, a cegueira do ex-cego passou para os fariseus. Amados irmãos e irmãs, nós muitas vezes permanecemos como cegos diante da verdade, diante do amor, diante da caridade, diante da palavra de Deus, diante da Eucaristia, diante da fé. E quantas vezes isso acontece? Estamos aqui como cegos. A liturgia de hoje é, de fato, nos iluminar e nos mostrar o caminho da cura, da transformação interior, até podermos chegar e dizer: eu creio, Senhor. Assim como aquele ex-cego disse a Jesus: eu creio, Senhor, nós hoje somos chamados a acreditar em Deus, a acreditar no Senhor e dizer: eu creio, Senhor. E nos colocarmos diante de Jesus como aqueles que estão ali para adorá-lo e bendizê-lo. Assim seja.